Greta, de Mônica de Castro, pelo Espírito Leonel, parte 5, capítulo 19. As coisas estavam ficando cada vez piores. Felícia agora tinha certeza de que Arthur arranjara uma amante. Mesmo que não fosse Lourdinha, e era provável que não fosse, haveria de ser outra qualquer. O encontro com Lourdinha era providencial, e o fato de que ela estava envolvida com alguém chamado Arthur servira para alertá-la. Assim como outros, o seu marido também se envolvia com vagabundas, e não era justo que ela o perdesse para nenhuma ordinária. Esperou até que a mãe chegasse e dividiu com ela sua angústia, omitindo apenas a desconfiança da amante. Contou-lhe sobre suas brigas com Arthur. Ondina escutou tudo, sem demonstrar surpresa. Há muito desconfiava de que algo não ia bem ao casamento da filha, mas por respeito não fez qualquer pergunta ou comentário. Agora, porém, era diferente. Era a própria Felícia quem lhe pedia ajuda, e ela se sentia mais à vontade para aconselhá-la. Você tem que tentar reconquistar seu marido. Mas como? Não sei o que fazer. Espere uma oportunidade. Faça algo para agradá-lo, algo de que ele goste. Demonstre seu interesse por ele. Mas de que jeito? Não sei. Só o que sei é que você precisa tentar ou vai acabar perdendo seu marido para outra. Será? Quanto tempo acha que vai demorar ele arranjar uma amante? Felícia virou o rosto acabrunhada, enquanto a mãe ia falando. Não se iluda, minha filha. Se a mulher se fecha para o homem, ele vai buscar na rua o que não consegue ter em casa, e ninguém pode culpá-lo por isso. Mamãe, é isso mesmo. E você não vai querer que isso aconteça com seu marido, vai? Já estava acontecendo, mas Felícia não disse nada. Estava disposta a tentar. Reconhecia que talvez ainda amasse o marido, embora não conseguisse demonstrar-lhe isso. Ela não queria sentir aquelas coisas, mas não podia evitar. Aproximar-se dele era realmente penoso e ela sentiu uma repulsa indescritível ao imaginar-se deitando com ele. A todo instante, via Lourdinha nos braços de Hélio, enquanto seu filho se afogava na piscina. Não podia decepcioná-lo novamente. Não podia entregar-se ao desejo de negligenciar seus deveres de mãe. Naquele momento, era seu dever dedicar-se à memória de Tiago, e o sexo desviaria sua atenção. No entanto, precisava fazer alguma coisa. A primeira providência que tomou foi dispensar os cuidados diários da mãe. Daquele dia em diante, queria cuidar de si mesma. Pretendia deixar de ser uma menina e voltar a ser uma mulher. Ondina recebeu a decisão da filha com visível satisfação. Era mesmo hora de ela tornar a ingressar na vida adulta. Seguindo os conselhos da mãe, Felícia mandou preparar um jantar especial e vestiu-se com apuro para esperar Arthur à noite. Por volta das 8 horas, ele entrou em casa. Vinha cansado e foi desamarrando o nó da gravata, enquanto subia as escadas em direção ao seu quarto. Não viu Felícia na sala de jantar, nem sequer olhara naquela direção. Do hall de entrada, subiu direto para o quarto e foi tomar banho. Ela não se abalou. Permaneceu onde estava e deu ordens para que Hermínia servisse o jantar assim que ouvisse os passos de Arthur descendo as escadas. Ele entrou na sala e viu a mulher sentada em uma poltrona toda arrumada, fitando meio sem jeito. Sentiu o coração disparar, mas procurou se conter. Não sabia o que ela estava pretendendo e ainda se lembrava da bofetada que ela lhe dera na outra noite. Sentou-se em outra poltrona e cumprimentou-o ressabiado. Boa noite, está tudo bem? Muito bem. Respondeu ela, tentando parecer o mais natural possível. Está com fome? Ótimo. Já mandei Hermínia tirar o jantar. Levantou-se e aproximou-se do bar. Gostaria de um drink, um aperitivo? Ele balançou a cabeça e ela preparou-lhe uma bebida. Levou o copo até onde ele estava e colocou em sua mão com gentileza. Arthur estava assombrado. Aquela até parecia a Felícia de outros tempos. Sentiu vontade de tomá-la nos braços e beijá-la com ardor, mas tinha medo de que ela o repelisse e continuou parado onde estava sem saber como proceder. Como foi seu dia? Prosseguiu ela. Bom, muitos negócios importantes? Sim. Antigamente, antes de toda aquela desgraça se abater sobre sua família, Arthur sempre discutia os negócios da empresa com Felícia, e ela costumava ser uma esposa participante e ativa, interessada no trabalho do marido.
mas fazia muito tempo que ela não lhe perguntava nada. E ele começou a se sentir inquieto, com medo de que o pior estivesse para acontecer. Será que ela resolvera pedir o desquite? O jantar está servido. Era a voz de Hermínia que acabara de colocar à mesa. Felícia levantou-se com um sorriso que pareceu artificial a Arthur e convidou-o com a mão. Ainda aturdido, ele se levantou e a seguiu, puxando a cadeira para que ela se sentasse. Sentou-se em frente a ela e notou que ela havia colocado castiçais sobre a mesa. Ainda com aquele sorriso artificial, Felícia pôs-se a servi-lo. Ao lado da mesa havia uma garrafa de champanhe, que Arthur abriu e serviu nas taças de cristal, cuidadosamente arrumadas sobre a mesa. Entregou-lhe uma das taças e Felícia levantou a sua num gesto de brinde. A felicidade, repetiu Arthur cada vez mais atônito. Beberam e fizeram a refeição em silêncio. Felícia não sabia mais o que dizer. Estava se esforçando ao máximo para parecer gentil e interessada, mas Arthur não estava colaborando. Talvez o assombro fosse maior do que a alegria e ele tivesse ficado paralisado, espantado demais para ter qualquer reação. Ao final do jantar, Felícia se levantou sem saber o que fazer. Arthur se levantou também e ambos se dirigiram para a sala de estar. Mas no caminho, sentindo a proximidade da mulher, o coração de Arthur deu um salto e ele não resistiu. Puxou-a delicadamente pela mão e beijou-a mansamente, estreitando-a de encontro a si. Ela correspondeu ao beijo com passividade, lutando contra o ímpeto de empurrá-lo para longe. Ele, pensando que ela o aceitava, beijou-a com mais ardor, sussurrando palavras de amor e paixão em seu ouvido. O desejo era tanto que ele nem conseguiu levá-la para o quarto. Amaram-se ali mesmo sobre o tapete. Felícia ficou contendo o ímpeto de repeli-lo e tentou sujeitar-se passivamente. Sentia suas mãos sobre seu corpo e achou que ia vomitar, mas conseguiu se controlar e esforçou-se ao máximo para aguentar o que ele estava fazendo. Recebeu seus beijos com uma repulsa silenciosa e suportou suas carícias com um esforço sobre-humano, mas aquilo parecia estar acima de suas forças. Empurrou para o lado com força e deu um salto do chão, ajeitando o vestido. Canalha! Vociferou, os olhos chispando de ódio. Saiu correndo escada acima, e Arthur ficou onde estava, por demais aturdido para entender ou falar. Alisou os cabelos, tentando desanuviar os pensamentos confusos, e correu atrás dela. Alcançou-a na porta de seu quarto, quando ela tentou batê-la, mas ele a empurrou com violência, e Felícia quase caiu ao chão. Assustada, ela correu para perto da janela e ele foi atrás, coberto de indignação e revolta. Ela se encostou à parede, choramingando, e ele, dedo em riste, disparou irado. Não sei o que deu em você, Felícia, mas não vou mais deixar você me usar dessa maneira. Sou um homem, não um rato, e tenho meus brios e meu orgulho. De hoje em diante, nunca mais vou dirigir a palavra a você. Não tenho mais esposa, e se você quiser o desquite, ficarei feliz em lhe dar. Arthur! E mais uma coisa, vou levar minha vida do jeito que eu quiser, e pouco me importa o que você fará da sua. Saiu furioso, batendo a porta com estrondo. Felícia riu sobre a cama e desatou a chorar descontrolada. Pusera tudo a perder e ela o sabia. Perdera a chance de se reconciliar com o marido. Tudo estava indo bem até ele beijá-la, porque tudo sempre tinha que terminar em sexo, porque não podia simplesmente viver como dois irmãos. Pensou em dizer-lhe isso, mas a fúria de Arthur a impediu e ela se calou magoada. Arthur, por sua vez, disparou pelo corredor em direção ao teu quarto. Não aguentava mais. Felícia o fizera de idiota e humilhara pela última vez. Não estava mais disposto a permitir que ela desdenhasse dele daquela forma. Não lhe daria mais nenhuma chance de pisar nele. Entrou no quarto e trocou de roupa apressadamente. Desceu os degraus de pá em pá e foi apanhar o automóvel. Saiu cantando os pneus e Felícia em seu quarto abafou no travesseiro um soluço de angústia. Perdera-o para sempre. Correndo feito um louco, Arthur rapidamente chegou à porta de A Esfinge de Ouro. Estacionou o carro e entrou apressadamente, passando os olhos pelo salão. Greta estava sentada a uma mesa ao lado de Mauro, e ele desviou o olhar. Sabia que não podia escolhê-la, e foi sentar-se sozinho a outra mesa.
Greta viu quando ele entrou e teve um sobressalto. Mário também percebeu a sua entrada e apertou o pulso da moça, grunhindo entre dentes. Nem pense em se levantar daqui. Paguei muito caro por você. Ela lhe lançou um olhar de desdém e olhou de soslaio para Arthur. Na mesma hora, Mauro se levantou e saiu puxando-a pelo braço, conduzindo-a para o seu quarto. Embora contrariada, ela teve que o acompanhar, e Arthur viu quando eles saíram. Ficou seguindo-os com o olhar, até que ouviu uma voz rouca e açucarada. Olá, quer companhia? Arthur ergueu os olhos para a dona da voz e sorriu. Era Soraya, uma moça que chegara a recusar uma vez, mas que agora percebeu o quanto era bonita e sensual. Vestia uma saia bem curtinha e um bustier de gola arredondada à moda egípcia. Na cabeça uma tiara dourada lhe dava um ar de Cleópatra que o encantou. Gostaria de me acompanhar? O retrucou em tom galante. A moça se sentou ao seu lado e Arthur chamou o garçom. O que gostaria de beber? Uma Cuba Libre seria ótimo. Arthur fez o pedido ao garçom e segurou a sua mão, e ela o convidou com voz sensual. Vamos dançar? Ele assentiu e se levantou, conduzindo-a pela mão até a pista de dança. Dançaram por quase 1 hora, até que ele a levou de volta para a mesa. Você está disponível? Perguntou Arthur. Estou. Está disposta a subir? É claro. Subiram para o quarto de Soraya, e Valente pareceu satisfeito. Já fazia um bom tempo que Soraya andava parada, e choviam reclamações sobre ela. No quarto de Soraya, Arthur entregou-se ao amor sem nem se lembrar de Greta. Pensava infeliz e nos momentos em que a tivera nos braços, cheio de esperanças de que ela o aceitasse de volta. Mas não. Felícia estava apenas brincando com seus sentimentos, não amava mais. Depois que eles terminaram e desceram juntos, Greta já havia terminado com Mauro também. Estava sentada ao balcão em companhia de outras moças. Viu quando eles se aproximaram. Soraya toda enroscada em seu pescoço e sentiu imensa raiva. Aquilo não estava direito. Soraya se engraçara com ele apenas para afrontá-la. Ao passarem por ela, Soraya deu um sorriso irônico, mas Arthur parou para cumprimentá-la. Gostava de Greta, muito mais do que de Soraya, e só não subira com ela por causa daquele Mauro. Olá, Greta, como está passando? Vou bem, Arthur, e você? Vejo que se arranjou. Soraya foi muito gentil. Estou vendo. Ainda mais porque você não queria nenhuma outra, não é mesmo? Ele ficou sem graça e disse para Soraya. Será que pode nos dar licença 1 minuto? Gostaria de falar a sós com Greta. Greta é exclusividade de Mauro. Rebateu Soraya com raiva. Não quero dormir com ela. Só quero falar-lhe. Ou será que essa exclusividade impede as moças de conversarem com seus amigos? Espumando, Soraya soltou o braço de Arthur e ele convidou Greta com um sorriso. Ela deu um último gole em sua bebida e foi com ele até uma mesa próxima. O que quer? A indagou com visível irritação. Não quero que fique chateada comigo. Porque deveria, não sou sua dona? Sei que não, mas achei que lhe devia uma satisfação. Você não me deve satisfação nenhuma. Disse que se eu não estivesse disponível, não escolheria mais ninguém. Mas não foi isso que aconteceu, tudo bem. O problema é seu e eu não tenho nada com isso. Não tenho nenhum direito de ficar chateada. Por favor, Greta, ainda quero ser seu amigo. Para quê? Não sirvo para ser sua amiga. Não sirvo para ser amiga de ninguém. Eu só sirvo para uma coisa mesmo. Por que está tão amarga? Foi você que aceitou ser a exclusividade daquele idiota. Aceitei. Que eu me lembre, implorei a você o mais que pude, mas você não quis nem considerar a ideia. Sei disso, mas você poderia ter recusado. Não poderia, não. Não posso me dar o luxo de perder dinheiro. Não sou milionária, nem tenho quem me sustente. Está certo, Greta. Não quero discutir. Quis apenas lhe dar uma satisfação. Achei que você merecia. Muito obrigada pela consideração. Obrigada mesmo, mas não precisava. Não vai ficar zangada? Greta se remoía por dentro, mas achava que não tinha o direito de lhe cobrar nada. Contudo, o que mais lhe doía era o fato de ele ter escolhido justamente Soraya. Por mais que se esforçasse, não conseguia esconder a contrariedade e acabou desabafando. Por que foi escolher logo ela? Porque, como assim? Soraya me odeia. Tenho certeza de que só se deitou com você para me provocar. Soraya foi muito gentil, não me pareceu querer provocá-la.
A chegada de Diniz encerrou a discussão. Já era quase de manhã e estavam se preparando para fechar. Diniz se desculpou polidamente e Arthur foi embora. Gostava de Greta e a preferia a qualquer outra, mas ela agora pertencia ao tal de Mauro e ele não estava com a menor disposição de disputá-la com ele. Capítulo 20. A partir daquele dia, Arthur deixou de se preocupar com Felícia. Entrava e saía sem lhe dizer nada, além de um bom dia ou boa noite, e ela sofria em silêncio com a sua indiferença. Ondina percebia tudo, mas também não dizia nada. Felícia lhe contara o desastre daquele jantar, e ela não sabia mais o que dizer à filha. Tampouco se sentia no direito de interpelar Arthur. Ele fora duramente ofensivo em sua honra, e não era obrigado a aceitar ser tratado daquele jeito. No fundo tinha razão de se zangar. Era homem e não merecia tanto desprezo e humilhação. Todas as noites, Arthur ia à esfinge de ouro. Às vezes dormia com Soraya, outras vezes ficava só bebendo e dançando. Norberto havia finalmente se casado e nunca mais apareceu, e ele passou a frequentar sozinho o bordel. Via Greta todas as vezes e falava com ela depois que Mauro ia embora, mas nunca mais se deitara com ela. Sentia a falta dela, de sua conversa descontraída, de seus risos espontâneos. Com Soraya era tudo muito frio e formal. Soraya exultava, com ar de contrariedade de Greta todas as vezes que os via juntos. Mesmo que Greta não gostasse de Diniz, fora por causa dela que perdera o seu amor, e ela se satisfazia em vê-la sofrer tanto quanto ela havia sofrido. Não raras eram as vezes em que beijava Arthur assintosamente na sua frente, só para provocá-la, e Greta remoía o seu ciúme internamente. No sábado, Arthur chegou por volta das 9 horas. Sentou-se à mesa de sempre e esperou até que Soraya aparecesse. Do outro lado, Mauro beijava Greta, e Arthur, embora não visse, podia imaginar a careta de nojo que ela devia estar fazendo. Oi, Arthur. Era a Soraya que acabara de se sentar ao seu lado. Vamos subir? Agora não, Soraya, não estou com vontade. Ela deu de ombros e pediu uma bebida. No começo achara interessante seduzir Arthur e infernizar a vida de Greta, mas agora já não via mais nenhuma graça nele. Estava cansada de suas lamentações e de ouvi-lo falar o quanto amava a esposa. Soraya não tinha o menor interesse naquela conversa enfadonha e não escondia isso. Todas as vezes que ele começava a falar na tal Felícia, ela fechava os olhos e fingia dormir, até que o tempo dele terminasse e ele pudesse sair. A outro canto, o homem solitário olhava insistentemente para Soraya, que sorriu para ele. O homem fez sinal para que ela fosse sentar-se com ele e ela indagou ansiosa. Não vai mesmo me querer, Arthur, porque tem outro freguês me esperando. À vontade, falou ele dando de ombros. Com um muxoxo, Soraya se levantou e foi sentar-se com o outro homem. Ele estava bêbado e lhe dizia coisas engraçadas, e ela morria de rir das suas piadas. Depois de uma meia hora, os dois se levantaram e foram para cima. E Arthur ficou sozinho. Não havia mais ninguém disponível. Mesmo Beth, que costumava ficar com Norberto, estava dançando com outro homem. Neunice estava por ali. Aborrecido, Arthur pagou a conta e saiu. No dia seguinte, as moças estavam reunidas na cozinha para o café. Passava do meio-dia e elas haviam acabado de acordar. Soraya estava uma imensa vantagem, alardeando o fôlego do homem com que subira na noite anterior. As outras moças riam e Greta sentiu certo alívio. Arthur já estava perdendo o interesse por ela e terminara a noite sozinho. Greta terminou de lavar sua xícara e se preparava para sair quando Diniz apareceu. Ele andava magro e triste, quase não sorria mais. Aonde vai, Greta? Perguntou. Não sei ainda, acho que vou à praia. Vou com você, ofereceu-se Eunice. Até logo, Diniz, disse passando direto por ele. Espere. Chamou e ela parou. Quero falar-lhe. Aconteceu alguma coisa? Venha ao meu escritório. Ela podia não querer nada com Diniz, mas ele era o patrão. Seguiu em silêncio até o escritório e sentou-se na poltrona que ele lhe indicava. Do que se trata? Indagou sem interesse. De você. De nós dois. Se vai começar com isso de novo, então não tenho nada que fazer aqui. Foi se levantando para sair, mas ele a deteve com um aceno de mão. Espere um pouco, quase suplicou. Não se vá. Garanto que se ficar não vai se arrepender. Greta tornou a se sentar e revidou de má vontade.
Fale logo, estou com pressa. Andei pensando, Greta. Você não está nada satisfeita com Mauro, está? Você sabe que não. Gostaria de se livrar dele, não gostaria? É claro. Respondeu desconfiada. Porque o que está tramando? Tramando? Nada. Mas andei pensando. Sou o chefe aqui e posso arranjar as coisas à minha maneira. Como assim? Bem, posso dar um jeito de acabar com a exclusividade de Mauro, sem que ele saiba, é claro. E como é que você pretende fazer isso? Posso autorizar que você se encontre com Arthur depois que Mauro se for, não é uma boa ideia? Valente não iria se deixar. Ele não precisa saber. Soraya iria contar. Soraya é apaixonada por mim. Posso dar um jeito para que ela se cale. Como? Dormindo com ela? Quando ela subir com Arthur, você estará em seu quarto e Soraya irá para o meu. Então, o que me diz? Ela não é confiável. Deixe Soraya comigo. Saberei calá-la direitinho. Posso perguntar por que faria isso? Porque amo você. Ela ficou chocada. Aquilo estava bem longe da ideia que ela fazia de amor. E o que lucraria com isso? O que lucraria? Ele hesitou. Você? Eu? Indignou-se, mas como? Em troca de todo esse trabalho, espero que você venha se deitar comigo de vez em quando. É só o que lhe peço. Deitar-me com você, você está louco. Por que, Greta? Porque sou capaz de qualquer coisa para ter uns momentos a sós com você. Porque vou enganar meu único amigo, dormir com uma mulher que não amo, empurrar você para outro homem, só para poder senti-la ao menos de vez em quando. Você deve estar maluco. Ainda que eu concorde com isso, Soraya vai ficar louca quando souber. Ela não precisa saber. Vamos nos encontrar fora daqui, só nós dois, sem testemunhas. Greta considerou por alguns minutos. A proposta até que não era assim tão ruim. Dormir com Diniz não deveria ser tão horrível. Ele era um homem bonito e charmoso e valeria a pena o sacrifício. Só não sabia se podia confiar em Soraya. Por mais que ela amasse Diniz, o que faria se descobrisse que ele a estava usando só para poder dormir com ela? Mas se Diniz dizia que se encontrariam fora dali, talvez desse certo. Depois de certo tempo, replicou. É isso que quer. Dormir comigo uma vez ou outra? Sim, é só o que lhe peço. Está certo, então, concordou com um suspiro. Faça com que eu consiga me encontrar com Arthur e dormirei com você quando quiser. Diniz ficou exultante. Despediu-se de Greta e saiu à procura de Soraya. Ela estava no jardim atrás da casa tomando sol e ele foi se esticar numa espreguiçadeira perto da dela. Inspirou lentamente e fechou os olhos com um suspiro. Deu certo. Na mesma hora, Soraya se interessou, levantou-se de onde estava e foi ao seu encontro. Diniz chamou baixinho: que há, sente-se bem? Ele abriu os olhos bem devagar, fingindo surpresa ao vê-la, e rumorejou. Não sabia que estava aí. O que você tem, Diniz? Por que está tão abatido? Sinto-me só, Soraya, terrivelmente só. Calou-se esperando a sua reação. Queria fazer o tipo carente e abandonado e esperava contar com a paixão de Soraya por ele. Foi você que escolheu essa solidão. Rebateu ela com falsa rispidez. Escolhi só se apaixonar por Greta. Só agora compreendo isso. Sei o quanto fui tolo. Greta não gosta mesmo de mim. Por mais que eu faça, ela nunca irá me amar. Agora reconhece, não é? Bem feito. Ninguém mandou dar uma de trouxa. Não fale assim, Soraya. Pensei que fosse minha amiga. Eu sou, mas você recusou a minha amizade. Fui um idiota. Trocar o seu amor por Greta. Devia estar louco quando a rejeitei. Que bom que reconhece. Hoje compreendo que tudo não passou de uma tola paixão. Penso mesmo que jamais amei Greta. Acho que sempre gostei de você. O que senti por ela foi uma ilusão. Só porque eu salvei da sarjeta e me senti responsável, acabei misturando as coisas. Só que você me fez sofrer muito, sabia? Será que não pode me perdoar? Ao invés de responder, Soraya se curvou sobre ele e pousou-lhe um beijo apaixonado nos lábios, que ele correspondeu com ardor. Arrebatou-a com volúpia e beijou-a diversas vezes, e acabou subindo com ela para o quarto. Soraya estava inebriada. Há muito não ficava com Diniz. Ele parecia apaixonado e tratou-a com carinho e interesse. Amaram-se, e ao final Soraya sentiu-se feliz e realizada. Foi bom para você? Ela perguntou. Maravilhoso. Você é um amante tanto. Diniz ficou acariciando seu corpo e ela mordeu os lábios.
Há algo que gostaria que fizesse por mim, prosseguiu ele sem parar de acariciá-la. O que é? Você faria? O quê? Faria ou não? Faria. Por você faço qualquer coisa. Ótimo. Então preste atenção. Quando Arthur aparecer, quero que o leve para cima somente depois que Mauro se for. Leve ao seu quarto e vá para o meu. Como é que é? Ela se empertigou toda indignada. Para quê? Quero que você o deixe para Greta. Deixá-lo para Greta, porque faria isso? Não estou entendendo, Diniz. Greta é exclusividade de Mauro. Eu sei. E é por isso que você precisa ajudar. Ninguém pode saber, nem Mauro, muito menos Valente. Não entendo. Por que me pede isso? Pensei que estivesse magoado com ela. Magoado propriamente não. Greta não tem culpa se me apaixonei por ela. Só agora sei o que é um amor não correspondido e sei quanto ela deve estar sofrendo longe de Arthur. Isso é problema dela. Não entendo por que a bronca. Você não gosta mesmo dele ou será que gosta? Não é isso. É que não me agrada nada fazer qualquer favor a Greta. Pense que estará fazendo um favor a mim e depois você só tem a lucrar. Deixa Arthur com ela e vem para os meus braços. Será que é tão mal assim? Porque o interesse por ela. Deixe que sofra com Mauro. Seria bom para você se vingar. E depois não precisamos dela para nada. Eu posso muito bem subir e ficar com você, como sempre fizemos. Ora, vamos, Soraya, não seja tão dura. Quero apenas ajudá-la. Sabe como eu me sinto meio pai de Greta? Pai? Era só o que me faltava. Pai não é bem o termo, mas fui eu que a salvei, que a iniciei nessa vida. Não quero que ela pense que estou com raiva. É só isso mesmo? É sim. Não seria mais fácil falar com o Valente e ajeitar tudo? Como? Mauro ficaria furioso. E nós não queremos mais confusão, queremos? A casa tem um nome a zelar. Embora não estivesse muito convencida, Soraya acabou aceitando. Só o que queria era estar perto de Diniz, e se aquela era a única forma de conseguir o seu amor, faria como ele lhe pedia. Ficou acertado. Na próxima noite, depois que Mauro fosse embora, colocaria o plano em prática. E tudo daria certo. Greta ficaria com Arthur, e Diniz estaria livre de seu feitiço e poderia ser novamente dela outra vez. Capítulo 21. Era dia do aniversário de Arthur, mas nenhuma festa fora programada. Felícia, por mais que desejasse, não sabia como desfazer a cena da outra noite. Fora rude com o marido e humilhara, e ele se aborrecera com razão. Reconhecia que lhe dera motivos para zangar-se, e queria remediar o mal, mas não sabia como. Resolveu pedir ajuda à mãe. Apanhou o telefone e discou o número da casa de Ondina. Pediu para falar com ela e aguardou alguns minutos até que a mãe atendesse. Alô? Disse Ondina do outro lado da linha. Mãe, escute. Será que você e o papai poderiam vir aqui hoje? É o aniversário de Arthur. Eu sei. Você vai fazer alguma coisa? Já fizeram as pazes? Pois é. Esse é o problema. Desde o fracasso daquela noite, Arthur mal fala comigo. Mas queria lhe fazer uma surpresa, mostrar que estou arrependida. Em que está pensando? Que tal uma festinha com você e papai aqui? Tenho certeza de que ele não terá coragem de me destratar e irá me perdoar. Talvez seja uma boa ideia. Está bem, pode contar conosco. Ótimo. Vou telefonar ao Norberto e pedir que venha com Catarina. Desligou e ligou para a amiga. Olá, Catarina. Felícia, tudo bem? Tudo bem. Sabe, Catarina, hoje é aniversário de Arthur. Estou pensando em lhe preparar uma festa surpresa, só com os amigos mais chegados. Será que você e Norberto podem vir? É claro, a que horas? Lá pelas 8, 8:30. Estaremos aí. Peça a Norberto para não contar nada. Não precisa se preocupar. Só avisarei quando ele voltar do trabalho. Faltavam 5 minutos para as 7, quando Norberto entrou em casa e encontrou Catarina toda arrumada, penteando os cabelos, num presente poupado, em cima da cama. Onde a festa? Indagou surpreso. Na casa de Felícia. Hoje é aniversário de Arthur. Eu sei, falei com ele no escritório. Felícia ligou avisando de uma festa surpresa. Pediu que fôssemos para lá. Por isso comprei um presente e já estou pronta. Porque não toma um banho rápido e se arruma também. Se você correr, chegaremos na hora. Norberto fitou horrorizado. Como poderia lhe dizer que Arthur fora direto do escritório para a Esfinge de Ouro, que pretendia comemorar o seu aniversário nos braços de uma qualquer,
certo de que a esposa sequer se lembraria daquela data. Como contar a Catarina que Arthur não poderia ir à sua própria festa, porque estaria numa festinha muito particular, provavelmente na cama de Soraya ou outra qualquer. O que há com você, Norberto? Indignou-se Catarina, vendo que o marido não se mexia. Não quer ir? Não vai prestigiar o seu maior amigo? Não, não é isso. É que estou cansado. Tivemos um dia tão difícil. Ela soltou a escova sobre a penteadeira e virou-se bruscamente para ele. Não acredito no que estou ouvindo, exclamou abismada. Vai deixar de ir à festa do seu amigo só porque está cansado. Ora, Norberto, francamente. Mas, Catarina, você não entende? Não entendo mesmo. Passou por ele feito uma bala e apanhou o presente de cima da cama, acrescentando de mau humor. Estou esperando na sala. Você tem 15 minutos. Em silêncio, Norberto seguiu para o banheiro, tomaria seu banho e iriam para a casa de Arthur sem dizer uma palavra. Pensou em telefonar para a esfinge e alertá-lo, mas nem sabia o telefone. E se fosse procurá-lo na lista, Catarina ficaria deveras desconfiada. Não, era melhor fazer de conta que não sabia de nada e mostrar surpresa quando o amigo não aparecesse. Enquanto isso, Arthur entrava na esfinge e Soraya foi direto ao seu encontro. Deu-lhe um beijo discreto nos lábios, apertou seu queixo, sentando-se com ele à mesa. Vamos subir logo, murmurou ele em seu ouvido. Soraya levantou as sobrancelhas e protestou. Não, 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 vamos dançar primeiro. Estou doida de vontade de dançar. Mas é meu aniversário. É ótimo. Vai ganhar um presente especial. Levantou-se e saiu puxando para a pista de dança. Ao passarem por entre as mesas, Arthur viu que Greta estava sentada à mesa de sempre, em companhia de Mauro, que lhe dizia obscenidades em tom de confidência. Ele mesmo ria de suas piadas maldosas e passava as mãos pelo rosto de Greta, que o fitava com olhar indefinível, tentando ocultar sua repulsa. Vendo Arthur passar, Mauro se levantou abruptamente e puxou Greta, deu-lhe um beijo novamente na boca e levou-a para cima. Arthur e Soraya dançaram praticamente a noite toda, até que ele resolveu protestar. Ouça, Soraya, já dançamos demais, por que não subimos agora? Não, vamos pedir uma bebida. Levou para a mesa e chamou o garçom, que lhes levou as bebidas desejadas. Ficaram bebendo e conversando, até que Greta desceu com Mauro. Depois de quase 2 horas, ela o levou até a porta e se despediu dele, voltando para seu quarto em seguida. Ao passar por Arthur, sequer lhe dirigiu o olhar, o que o deixou um pouco irritado. Depois que ela sumiu de vista, Soraya apanhou sua mão e levantou-se apressada. Vamos, chamou e saiu puxando. Arthur quase derramou a bebida. Estava levando o copo à boca quando ela o puxou e ergueu-se, ainda segurando-o na mão. Já estava meio zonzo do uísque e reclamou. Ei, vá com calma. Soraya não lhe deu ouvidos. Saiu puxando a escada acima e ele a foi seguindo meio trôpego. Ela parou em frente ao seu quarto e abriu a porta vagarosamente, empurrando para dentro com certa irritação. Feliz aniversário! Falou ela, fechando a porta com cuidado e sumindo pelo corredor. Você não vem? Indagou perplexo, mas ela já havia partido. Durante alguns segundos, Arthur ficou parado no escuro, olhando para a porta fechada, pensando onde é que Soraya poderia ter ido. Sentiu imenso cansaço e virou-se na direção da cama. Não sabia quando é que Soraya voltaria, mas iria esperá-la sentado. Beber um pouco mais do que o habitual e sentia a cabeça rodar. Foi caminhando no escuro, seguindo a parede à procura do interruptor. Estava tão tonto que nem se lembrava de que ele ficava ao lado da porta. Passou pela cômoda, tropeçou num banquinho e alcançou a mesinha de cabeceira. Tateou o abajur tentando acendê-lo e acabou se ajoelhando no chão, seguindo o fio que o ligava à tomada. De repente, uma fraca luz alaranjada inundou o ambiente e ele levantou a cabeça espantado. Será que a Soraya voltar e ele não ouvir a porta se abrir? Mas não era nada disso. O abajur do outro lado estava acesa e Greta o fitava com um sorriso nos lábios. Estava esperando, virada de lado da cama, e falou com voz sedutora. Está procurando algo? Greta? Balbuciou aturdido. O que faz aqui? Onde está Soraya? Não está feliz em me ver? Não é isso, é que Mauro, não quero confusão. Mauro foi embora e não vai nos importunar. Puxou gentilmente para a cama e beijou com doçura.
Na mesma hora, todos os sentidos de Arthur responderam ao seu contato, e sua mente como que desanuviou. Greta era muito diferente de Soraya, tinha sentimento, e ele se deixou envolver pelas suas carícias, e logo estavam se amando. Quando terminaram, Greta beijou longamente e perguntou interessada: "Hoje é seu aniversário?" Ouvi Soraya dizer: "É sim." "E que presente maravilhoso você me deu." Greta sorriu e apertou-se a ele. Estava irremediável apaixonada e sentia-se feliz por estar com ele. Era o único homem que lhe interessava. E ela só lamentava o fato de não poder estar com ele quando bem entendesse. Como foi que conseguiu isso? Tornou ele curioso. Quero dizer, que armação foi essa com a Soraya? Greta riu e contou-lhe tudo, omitindo apenas a parte em que Diniz lhe exigira que dormisse com ele também. Inverteu a história e não falou que fora a ideia dele, mas sim de Soraya. Mentiu, dizendo que Soraya era sua amiga e que resolveu ajudá-la, intercedendo por ela junto a Diniz. Não queria que ele pensasse que ela se deitava com qualquer um. Arthur nem se lembrou de que ela um dia lhe dissera que Soraya a odiava. Naquele momento inebriado com seu amor, não conseguiu pensar em mais nada. Pouco depois, Soraya voltava para o seu quarto, feliz e satisfeita. Tivera uma excelente noite de amor com Diniz e parecia flutuar nas nuvens. Não queria deixá-lo, mas ele a alertou de que em breve o movimento na esfinge acabaria e as meninas subiriam para dormir. Era preciso tirar Greta de seu quarto antes que alguém visse. Greta despediu-se de Arthur e foi para o seu próprio quarto, tomando cuidado de certificar de que não havia ninguém pelos corredores. Pouco depois, Arthur também saiu, deu um dinheiro extra a Soraya, que sorriu satisfeita, e desceu sozinho. Quando o relógio bateu meia-noite, Felícia se convenceu de que Arthur não iria aparecer. A mãe e o pai, embora penalizados, pediram licença para se retirar. Estava claro que Arthur não viria, e Antônio precisava estar cedo no hospital na manhã seguinte. Apenas Catarina e Norberto permaneceram mais um pouco, mas acabaram indo embora cerca de meia hora depois. Quando entraram no carro, Catarina perguntou: "Você sabia que ele não viria?" "Eu? Como poderia saber? Você é amigo dele? Ele não comentou nada, não disse se pretendia ir a outro lugar?" "Não. Está claro que ele foi a algum lugar. Primeiro, imagino que no escritório não tenha ficado." Norberto não respondeu e deu partida no motor. Quanto menos falasse, menor o risco de delatar o amigo. Em casa, Felícia pensava a mesma coisa. Onde é que o marido se metera? Chegara a ligar para o escritório, mas não havia mais ninguém lá. Olhou para o bolo confeitado sobre a mesa e desatou a chorar. Pensava que aquela seria a sua oportunidade de se reconciliar com Arthur, mas ele demonstrara que não se importava. Mas como se importaria, se nem sabia daquela festa? Aquilo não exclui o fato de que ele não aparecera e não estava com Norberto. Será que alguma coisa acontecera? Ela chegou a aventar essa possibilidade, mas Norberto dissera que provavelmente ele fora a algum bar beber. Se tivesse sofrido algum acidente, eles já teriam sido informados. Mesmo assim, Felícia esperaria até o dia seguinte. Se ele não aparecesse, chamaria a polícia. Mas por que chamar a polícia se era comum o marido não passar as noites em casa? O que ela diria? Que ele saía todas as noites e só voltava a altas horas da madrugada, mas que naquela noite ele deveria estar em casa porque era seu aniversário e ela lhe preparara uma festa surpresa. Os policiais, na certa, riciam dela e a aconselhariam a esperar. Sem saber o que fazer, acabou sentando-se na sala diante do bolo, chorando desconsolada. Acabou pegando no sono e quando o dia já estava quase amanhecendo, ouviu o barulho de chaves na fechadura. Abriu os olhos sonolenta e empertigou-se no sofá. Em instantes, Arthur estava parado diante dela, fitando abismado. Passou os olhos ao redor e compreendeu tudo. Felícia? Ciciou aproximando-se dela. Na mesma hora, Felícia sentiu a raiva crescer em seu coração. Ele estava com uma aparência horrível, todo amassado, cheirando a álcool, com cara de quem havia acabado de chegar da farra. "Não se aproxime de mim", esbravejou ela, dando um salto do sofá. "Felícia, perdoe-me, eu não sabia." "É claro que não. Não veio para casa como deveria vir. E onde é que estava, hein?" "Por aí, fui dar uma volta." "E você espera mesmo que eu acredite nisso?"
Dar uma volta a noite toda? Não vi a hora passar. Mentira. Aposto como estava na cama de alguma vagabunda. Não, Felícia. Não sabia que você havia me preparado uma festa. Se soubesse, teria voltado mais cedo. Eu? Preparado uma festa? Desdenhou, imagine só. Isso foi ideia de minha mãe. Eu jamais faria uma festa para você. Eu bem que não queria, mas ela insistiu, fez-me telefonar para Norberto também, porque é seu amigo. Ela não sabe quem você é, mas depois dessa noite duvido que torne a lhe dirigir a palavra. Não diga isso, eu não tive culpa. Ah, não? A culpa foi minha, não foi? Fui eu que mandei você me trair. Eu não a traí. Pensa que sou alguma idiota, Arthur. Então você sai todas as noites e só volta de madrugada, onde espera que eu pense que você esteve na igreja? Ele abaixou os olhos aturdido e contestou com voz sumida. Você não faz mais amor comigo? Felícia levantou as sobrancelhas indignada e retrucou em tom de ironia. Isso é um ótimo motivo para sair dormir com qualquer vagabunda, não é? O que você queria? Que eu me fechasse para o mundo como você fez? Então você confessa. Eu não confesso nada. Estou apenas tentando fazer você entender porque eu saio todas as noites. Deu a volta no sofá e aproximou-se dela. Felícia, por que não esquecemos isso e voltamos a viver como antes? Porque não podemos ser felizes? Ela se afastou indignada. Por mais que desejasse reconciliar-se com ele, Arthur praticamente lhe confessara que andava traindo. Pouco importava que ele não dormisse mais com ele. Isso não lhe dava o direito de procurar outra mulher. Ele tinha um dever de fidelidade para com ela, e ela não iria perdoá-lo por essa traição. Nunca mais poderemos ser felizes, objetou com frieza. Você é desprezível. Virou-lhes as costas e saiu. Foi para o quarto, bateu a porta, atirando-se na cama e chorando copiosamente. Desanimado, Arthur foi para o seu quarto também. Estragara tudo. Mas como é que ele iria adivinhar que Undina lhe preparara uma festa surpresa? Teria sido verdade o que Felícia dissera? Que aquilo fora ideia da mãe que ela não concordara? De qualquer sorte, perdera todas as esperanças de uma reconciliação com a mulher. Felícia ficara deveras zangada e pior, estava certa de que ele tinha uma amante. O que faria se descobrisse que a amante era Lourdinha, a mesma que ela odiava e culpava pela morte do filho? Pensou se não seria melhor terminar tudo com Greta, mas chegara a um ponto em que não poderia mais prescindir de suas carícias. Já tivera aquela experiência antes e sabia que não daria certo. Até que ponto poderia suportar ver Felícia andando pela casa, imaginando seu corpo sem poder tocá-la? Não, efetivamente não conseguiria se conter e até seria capaz de cometer uma loucura. Se a tomasse à força, como quase já acontecera, ela nunca mais tornaria a falar com ele. Por isso seria melhor não fazer nada e deixar as coisas como estavam. Logo que Felícia adormeceu, Teresa já estava ao seu lado, esperando-a para ir ao encontro de Tiago. Felícia recebeu-a sem muita efusão e partiu com ela sem dizer uma palavra. Tiago estava no jardim lendo um livro quando ela chegou e Teresa deixou-os a sós. Felícia surpreendeu-se sobremaneira com a sua aparência. Ele agora parecia um rapaz de seus 20 anos e ela desatou a chorar novamente. — Por que está chorando, mãe? Perguntou ele aflito, largando o livro e correndo para ela. Você cresceu, está tão mudado. Eu cresci, mãe. Consegui me libertar da forma infantil. Não está feliz por mim. E deveria, por que não? Queria que eu ficasse na infância para sempre. Oh, Tiago, como gostaria de ter podido acompanhar o seu crescimento. Mas você se tornou homem e eu nem vi. Perdi o melhor de sua vida. Tiago apanhou as suas mãos e fez com que ela se sentasse. Em seguida, olhando fundo em seus olhos, falou com suavidade. Não estou vivo, mãe. Não da maneira como você queria. Ela olhou espantada e considerou. Mas você cresceu. Abandonei a forma infantil, mas posso voltar a ela se desejar. Pode? Sim. Mas então por que não quis ficar criança? Porque eu estava preso. E não é bom para o espírito aprisionar-se a nada. Precisamos ser livres para que possamos escolher os nossos caminhos. Se permanecermos atrelados ao que seja nossa vontade, fica limitada e nós não podemos nos direcionar como quisermos. Felícia o fitava emocionada.
Mesmo diferente, ainda era o filho que estava ali, e ela sentiu quanto o amava. Não conseguindo conter o ímpeto, deu-lhe um beijo suave no rosto e falou sem quase pensar: Como eu o amo, eu sei. E foi seu amor que me ajudou a ver melhor as coisas. Se você não viesse aqui, eu não me sentiria seguro para olhar para dentro de mim mesmo e compreender. Você se lembrou, só que há ainda muito mais coisas a serem lembradas. O que, por exemplo, coisas de uma vida anterior, aquela em nós que nós matamos aquela menininha. Coisas que foram geradas por nossos gestos insensatos. Não quero saber. Berrou Felícia de repente, tapando os ouvidos com as mãos. Se não quer, é porque a sua alma já tem consciência de tudo e sabe o quanto de sofrimento isso lhe causará. Mas não foi para lembrarmos do que aconteceu que Teresa trouxe aqui. Graças a Deus, desabafou. E para que foi então? Para falarmos sobre meu pai. Não quero falar sobre isso, atalhou de má vontade. Mas eu quero. Meu pai está sofrendo. Por que se importa tanto com ele? Porque ele foi meu pai e eu o amo. Porque sei o quanto ele teve que se enfrentar para me receber como filho. E mais, porque sei o quanto ele também aprendeu a me amar. E seu amor é sincero, meu pai é um vitorioso. Não entendo por que o admira tanto. Ele nem se importa mais com você. Está enganada. Já disse que ele vem aqui de vez em quando. Ótimo. Se você o vê, não temos necessidade de tocar no seu nome. Por que tanta relutância em falar sobre ele? Ainda pergunta. Não sabe o que ele me fez? E o que você fez a ele? Eu nada. Exatamente, nada. E é por isso que ele está tão infeliz. Ele arranjou uma amante. E por que ele arranjaria uma amante? Porque não presta. Isso não é verdade. Meu pai é um dos homens mais íntegros que conheci e sofre muito com a sua indiferença. Pois não parece. Você não está sendo sincera. No fundo sabe o quanto ele sofre. Sabe que o que ele mais quer é se reaproximar de você. Sabe que ele a ama. Ele me ama? Não acredito. Se eu me amasse, não faria o que fez. Ele está ferido e com razão, você o humilhou demais. E daí? Se ele me amasse tanto, não deveria se importar com isso. Não confunda as coisas, mãe. Amar alguém não significa se anular por esse alguém, até porque devemos nos amar em primeiro lugar. Ah, então agora devemos ser egoístas? Isso não é egoísmo. Somos egoístas quando não nos importamos com mais ninguém além de nós mesmos. Mas nos priorizarmos é bastante saudável, porque é só quando temos consciência de nosso valor que podemos valorizar aqueles que convivem conosco. E é isso que seu pai faz? Meu pai é um homem digno e a ama muito, só que tem o seu amor próprio, como deveria ser, e você não o respeita nem o compreende, embora ele tenha sempre tentado compreendê-la e ajudá-la. Está tentando me fazer sentir remorso, tornou a cabrunhada. Estou apenas tentando fazê-la abrir os olhos, porque não procura reparar melhor em seu marido. Verá que ele é um homem bom e íntegro e saberá o quanto ele a ama. Não posso. Por mais que queira, não consigo ficar perto dele. Detesto que ele me toque. Por quê? Antes não era assim? Não. Mas não posso deixar de pensar que foi por causa disso que você morreu. Se Ludin e Hélio não estivessem de sem vergonhice, você ainda estaria comigo. Isso é motivo para deixar de ficar com meu pai. E isso é motivo para arranjar uma amante, berrou. Você o ama. Ainda assim você o ama. Ela o fitou com emoção e acabou confessando. Talvez ame. Não sei definir o que eu sinto. Pensar que ele possa ter outra mulher e me deixar me dá uma opressão indescritível no peito. Então aproveite esse sentimento. Se você o ama, não precisa de mais nada, além de um pouco de boa vontade. O amor está aí, aproveite-o. É o que você tem de melhor. O que eu tinha de melhor perdi há alguns anos. Tiago sabia que ela se referia a ele e rebateu com tranquilidade. Não é verdade. O que temos de melhor são os nossos bons sentimentos, porque são conquistas eternas do nosso espírito. O amor é um valor inalienável de nossos corações e jamais será superado por qualquer outra coisa, por mais maravilhosa que seja. Pois eu amo apenas você. Ama seu marido também, só que ainda não conseguiu perceber ou definir isso. Que seja, mas o amor que sinto por ele é outro. O amor é um só.
Apenas se revela de maneiras diversas, mas no fundo é o mesmo sentimento. Está certo, Tiago. Não quero discutir com você, mas não vejo nenhuma utilidade nessa nossa conversa. Que pena. Esperava que você pudesse enxergar a verdade. Que verdade? Sobre todos nós, mas você se recusa a ver. Isso significa que eu devo recordar o passado? Se você quiser, não quero. Ao menos agora não quero. E se você insistir, vou-me embora e não volto mais aqui. Era a primeira vez que Felícia colocava sua vontade acima dos desejos do filho, e Tiago ficou feliz. Mesmo que ela estivesse sendo teimosa e infantil, aquilo era um sinal de que ela estava começando a priorizar o seu desejo. Era o começo para a valorização de si mesma e para o desapego. Por isso não insistiu mais. Ela estava aprendendo aos pouquinhos e em breve estaria pronta para amadurecer. Aí então, saberia toda a verdade e poderia perdoar a si mesma e a Arthur, e principalmente a Lourdinha. Capítulo 22. Felícia ouviu ao longe o rebombar de um trovão e abriu os olhos assustada, tentando identificar o lugar em que estava. Aos poucos foi reconhecendo as paredes de seu quarto, as cortinas, os móveis. Soltou um suspiro de alívio e ergueu-se na cama, acendendo a luz do abajur na mesinha ao lado. Consultou o relógio do despertador, 3 horas da madrugada. Tiveram um sonho estranho com Tiago, Arthur e, imagine, Lourdinha. Há muito não sabia dela, desde aquele dia em que a encontraram numa loja, por onde andaria. O sono foi embora, e Felícia ficou desperta, sentada na cama, à espera que a chuva caísse. De repente sentiu-se assustada. Era a primeira vez que sentia medo de trovões. Parecia que havia tido um sonho tenebroso. E Lourdinha estava nele, dizendo-lhe coisas terríveis. Ou seria ela quem lhe dissera coisas terríveis? E que coisas seriam aquelas? Não se lembrava, mas algo em seu coração o apertou, e ela sentiu um estremecimento. Estava com medo, nem sabia de quê. Levantou-se cautelosamente e abriu a porta, espiando pelo corredor às escuras. A passos vagarosos aproximou do quarto de Arthur e encostou o ouvido à porta. Mas um silêncio aterrador veio lá de dentro. Com um calafrio, voltou-se rapidamente e sufocou no peito o grito de pavor que não chegou a sair. Levou a mão ao peito e, num suspiro mudo, desmaiou. Com o baque surdo no chão, Arthur despertou também, pensando que alguém havia entrado na casa. Abriu a porta do quarto e quase tropeçou no corpo da mulher. Felícia estava caída, lívida e gelada, e Arthur ergueu-a no colo, levando-a para a cama. Foi ao banheiro buscar um vidro de amônia e colocou sobre suas narinas. Felícia inspirou aquele odor forte e revigorante e acordou tossindo. Olhou para o marido e recuou assustada. Você? Horrorizou-se. Quis me matar. O que está dizendo, Felícia? Não minta para mim, Arthur. Você quis me matar, eu vi segurando a faca. Faca, mas que faca? Do que é que você está falando? Eu vi no corredor com uma faca em punho, avançando para mim de forma ameaçadora. Ela parecia aterrada e Arthur confuso. Eu? O que há com você, Felícia? Ficou louca. Eu nem sabia que você estava lá. E o que faz aqui então? Escutei um barulho e encontrei-a caída no corredor. Você desmaiou. Desmaiei? É claro que desmaiei de pavor. Felícia, controle-se e raciocine. Se eu quisesse mesmo matá-la, não acha que já o teria feito? Não sei. Se é como diz, se eu avancei para você com uma faca, por que não a cravei em seu corpo? Por que iria fazê-la desmaiar para trazê-la para cá? Não vê que isso não faz sentido? Você sonhou, foi um pesadelo. Não foi, eu estava acordada. Vi você se aproximando. Estava diferente e esquisito, mas era você mesmo, tenho certeza. Pois eu posso jurar que não saí do meu quarto até escutar o barulho do seu corpo caindo no chão. Você está mentindo. Por que eu faria isso? Para assustar-me. Não acha isso um absurdo? Pode ser, mas que eu vi isso eu vi. Você sonhou. Eu estava acordada. E o que estava fazendo no meio do corredor? Fui, não sei. Acordei assustada e saí. Para onde? Para o meu quarto. Ela sentiu contrariada. Você ia me chamar. Eu estava com medo. Mas depois viu seu olhar de ódio e me apavorei. Volto a insistir que foi um sonho. Eu não saí do meu quarto até você desmaiar, mas fico feliz que tenha ido me chamar. Ela se remexeu inquieta e pigarreou, acrescentando indecisa.
Não sei se ia, talvez não fosse. Acho mesmo que não iria. Percebendo a sua confusão e a sua fragilidade, Arthur se sentiu ainda mais atraído por ela. Felícia estava pálida, assustada e linda, choramingando à meia luz. Não resistiu. Mais uma vez cedeu lugar no impulso e tomou-a nos braços, beijando-a avidamente. Na mesma hora, Felícia reagiu, afastando-o com horror, mas dessa vez não ousou bater-lhe. Ao invés disso, levantou-se da cama rapidamente e correu para a janela, falando sem se voltar. Vá embora, por favor, já estou melhor. A vontade que ele teve foi de correr para ela e estreitá-la novamente, dizendo-lhe o quanto a amava. Mas a frieza com que Felícia pronunciara aquelas últimas palavras tirou seu ânimo, e Arthur voltou para o seu quarto cabisbaixo. No dia seguinte, não tocou no assunto. Felícia estava distante como sempre, tratando-o como se ele fosse um estranho. Nem parecia que haviam se beijado na véspera. Depois que terminou o café, Arthur partiu para o trabalho. O que havia acontecido com Felícia na noite anterior que a deixara tão assustada, não sabia. Ela dissera que o vira com uma faca na mão, que era um absurdo. De qualquer forma, ela foi até o seu quarto. Era isso que importava. Se não tivesse tido aquele sonho maluco ou aquela ilusão, teria entrado e o chamado. Eles talvez pudessem ter se entendido. Com essa esperança, Arthur voltou mais cedo para casa naquele dia. Comprou um buquê de rosas vermelhas e uma caixa de bombons e seguiu animado. Quando entrou, ela estava no quarto. Ele foi bater à sua porta, mas Felícia não respondeu. Cedeu à tentação de desistir daquele momento e voltou para a sala, a fim de esperá-la para o jantar. Felícia desceu a hora de sempre e reparou nas flores e na caixa de bombons, mas não fez qualquer comentário. Foi para a mesa, tocou a sineta e Hermínia apareceu. Pode servir o jantar, ordenou sem emoção. Arthur estava sentido. Ela nem o cumprimentara. Sabia que ela havia visto as flores e que fingira não tê-las visto, o que o desconcertou. Estava claro que ela não estava interessada em entender-se com ele novamente. Ainda assim, havia comprado os presentes e resolveu dá-los. Se ela não os quisesse, que os jogasse fora depois. Meio acabrunhado, apanhou as flores e a caixa de bombons. Aproximou-se por detrás dela e exibiu primeiro a mão que segurava o buquê e 5 segundos depois com a outra. Pousou a caixa de bombons sobre a mesa. São para você, anunciou na voz uma vibração de esperança. Com olhar gélido, Felícia fitou as flores e os bombons, mas não se mexeu. Esperou até que Hermínia chegasse com o jantar e só então falou. Hermínia, por favor, ponha essas flores numa jarra, sim? A criada obedeceu sem dizer nada. Apanhou as flores das mãos de Arthur e foi para a cozinha, ajeitá-las numa jarra de cristal. Não quer comer um bombom? Perguntou Arthur ansioso. Caso não tenha percebido, a retrucou com voz glacial. Ainda não jantamos. Ele rusbeceu e foi sentar-se em seu lado. Ela não precisava ser tão rude. Ele permaneceu calado durante o resto do jantar. Mal tocou na comida, esperando que ela lhe dirigisse alguma palavra de agradecimento, mas Felícia parecia ignorá-lo. Terminou o jantar, comeu a sobremesa, limpou os lábios no guardanapo e levantou-se para se retirar. Arthur levantou-se também e ela falou com indiferença. Com licença, boa noite. Virou-lhe as costas friamente, mas passou a mão sobre a mesa e apanhou a caixa de bombons, arrematando-se sem se virar. E obrigada pelos presentes. Aquilo não era o ideal, mas já era um começo. Ela podia não ter demonstrado entusiasmo, mas pelo menos não jogara nada fora nem atirara em cima dele. Na certa não ligaria a mínima para as flores e daria os bombons para Hermínia, mas pelo menos não os recusara. Vendo-se afastar, Arthur sentiu de novo aquele ímpeto de segui-la. Por que é que era tão apaixonado por ela? Felícia desprezava, o maltratava, humilhava-o. Jamais em toda a sua vida permitira que alguém o tratasse da forma como ela o fazia, mas não conseguia reagir. Era como se algo o impelisse para ela. Durante o tempo, pensou se não seria sua culpa, mas depois teve certeza de que não. O que o ligava a Felícia não era nada além de amor. Por mais que ele lutasse contra aquele sentimento, era como se sentisse uma necessidade de conquistar o seu amor também, como se isso fosse primordial para a sua felicidade.
Poderia desquitar-se dela e levar a vida que bem entendesse. Sabia que o que ela estava fazendo era motivo mais do que suficiente para conseguir a separação, mas não era isso que ele queria. Sentia que se separasse dela estaria perdendo para sempre a oportunidade de reconquistá-la. Suspirou dolorosamente e levantou-se da cama, saindo para o jardim. Estava uma noite chuvosa e a friagem úmida lhe fez bem. Foi caminhando pelo gramado e olhou para cima, para a janela do quarto de Felícia, que estava fechada, com as cortinas cerradas. O que será que ela estava fazendo? Em que estaria pensando? Por que deixara de amá-lo subitamente? Estava parado, os pensamentos longe, quando um movimento no andar de cima atraiu sua atenção. Sentindo-se sufocar, Felícia foi abrir a janela e deu de cara com Arthur parado no jardim. Na mesma hora, seu coração disparou e ela correu de volta para dentro, fechando as cortinas com rispidez. Por que é que a visão de Arthur a perturbava tanto? Se ela já não o amava mais, se já não queria mais como homem, porque ela ainda o amava. Por mais que Felícia lutasse contra si mesma, sabia que ainda o amava, embora não soubesse mais em que ponto de sua vida foi que perdera o ardor e a paixão. Ou será que não os perdera? Ela já não sabia mais. Capítulo 23. Ainda que amasse a esposa, Arthur sentia-se sozinho e carente, e as noites na esfinge serviam para aliviá-lo da solidão, ainda mais agora que Soraya dera um jeito de levar Greta até ele, sem que ninguém soubesse. Sabia que o que eu estava fazendo não era certo, mas Greta era a única mulher, além de Felícia, com quem se sentia à vontade na cama. Ninguém percebera nada. Greta sempre se recolhia depois que Mauro saía, e quando Mauro voltava na noite seguinte estava disponível para ele. Além disso, na hora em que ele e Soraya subiam, o movimento no salão ainda era intenso, e apenas as meninas que estavam com clientes iam ao segundo andar. Mas Soraya era cuidadosa e não permitia que ninguém os visse. Até então, Diniz ainda não havia cobrado de Greta o preço que lhe exigira para deixar que ela dormisse com Arthur, e ela começou a pensar se ele não havia mudado de ideia. Certa tarde, porém, Greta estava no quarto se vestindo para ir à praia, quando Diniz foi bater à sua porta. Ao vê-lo, já sabia do que se tratava e abaixou os olhos com certa tristeza. Veio cobrar o que lhe devo? Ela tirou o biquíni e vestiu um vestido jovial, enquanto ele a esperava do lado de fora. Quando ela saiu, Diniz sorriu e tomou-a pelo braço, saindo com ela para o quintal para apanhar o carro. As meninas já haviam saído e apenas Eunice a esperava. — Aonde vai, Greta? Indagou Eunice, correndo atrás deles. — Mudou de ideia? Greta e eu temos negócios a tratar. Justificou Diniz, certo de que podia contar com a discrição de Eunice. Eunice fez uma cara de dúvida e deu de ombros. Não sabia nada daquilo e achou estranho, porque Greta não lhe contara de sua combinação com Diniz. Voltou para dentro e Diniz e Greta saíram de carro. — Aonde vamos? Perguntou ela após alguns minutos de silêncio. — Ao lugar que eu conheço. O lugar era um quartinho alugado no sobrado, em frente à linha de trem, e Greta torceu o nariz de insatisfação. Não podia ter arranjado coisa melhor. Desculpe-me, Greta, mas não podia me arriscar a sermos vistos perto de casa. Aqui, pelo menos, estaremos seguros e longe de olhares indiscretos. É barulhento, reclamou quando um trem passou. Por favor, Greta, não reclame. Pode não ser o ideal, mas por enquanto serve. Coberto de desejo e ansiedade, Diniz aproximou-se dela e tomou-a nos braços, beijando-a com ardor. Ela correspondeu ao beijo, tentando não pensar em Arthur, e agiu conforme ele queria. Fez tudo o que ele esperava que ela fizesse e não reclamou de nada. Ao final, Diniz parecia satisfeito. Estalou-lhe um beijo nos lábios e comentou feliz. — Não sabe o quanto esperei por esse dia. Ela não respondeu. Queria que estivesse tão feliz quanto eu. — Diniz, por favor. Não importa, eu a amo tanto. Não sei como pode me amar, não sinto nada por você. Não gosta de mim nem um pouquinho. Não queria que você sofresse, Diniz. Apesar de tudo, gosto de você só que como amigo. Para mim já é o suficiente.
Greta pensou por alguns minutos e continuou. E Soraya? Ela gosta de você, mas eu não gosto dela. Acho que estamos na mesma situação, não é? Gostamos de quem não gosta de nós e dispensamos aqueles que nos amam. Não é engraçado? Seria se não fosse triste. É engraçado, sim. Soraya que ama Diniz, que ama Greta, que ama Arthur, que ama a esposa, que não ama ninguém. Soa mais como um melodrama de fotonovela. Como foi que descobriu este lugar? Tornou tentando mudar de assunto. Viu os anúncios nos classificados. A proprietária é uma mulher gananciosa e não se importou quando eu lhe disse que precisava do lugar para encontros com minha amante. Greta não deixou de sorrir. Diniz até que a surpreendera. Não era nem de longe o homem que ela julgava que fosse. Fazia ideia de Diniz como daqueles homens que só esperam da mulher, que vivem cobrando tudo que não dão nada em troca. Um egoísta que só pensa em si e não liga a mínima para o sentimento da mulher. Mas Diniz não era nada disso. Era carinhoso e atencioso. Greta até que gostou de ficar com ele, embora sentisse que nunca poderia se apaixonar. Fazer aquilo com ele era uma coisa e podia ser prazeroso, mas amá-lo já era outra história e ela tinha certeza de que jamais o amaria como ele esperava. Será que não já é hora de voltarmos? Indagou consultando o relógio de pulso. Já são quase 6 horas. É uma pena, mas acho que temos que ir, só que não podemos ser vistos juntos. Mas nós não saímos juntos? Porque eu sabia que todas as garotas estavam na praia e Valente estava dormindo, mas não podemos chegar juntos. Já pensou se Soraya ver? O que pretende? Vai me deixar aqui? É claro que não. Vou colocá-la no táxi e seguirei no meu carro. E o que farei se Valente ou uma das garotas perguntar onde estive? Sim, porque elas vão perguntar. Ainda mais se eu começar a sair com frequência. Já pensei nisso. Você dirá que uma tia chegou do Piauí. Uma tia? Ora, Diniz, mas que disparate. Então não vê que isso não vai convencer ninguém. Ao contrário, vai convencer todo mundo. Uma tia não pode saber o tipo de vida que você leva e você terá que visitá-la em sua casa. Dirá ela que dorme no serviço e que por isso ela não poderá ficar com você. Ninguém tem por que desconfiar. Não sei não. Confie em mim, Greta. Ninguém vai desconfiar. Você vai estar lá todas as noites, como sempre, pronta para receber o Mauro. E depois não vamos sair todos os dias. E você? Eu matriculei-me num curso de inglês. Você o quê? Bem, foi o que eu disse a Valente, que queria estudar inglês. Essa é boa. Espere só até ele lhe perguntar alguma coisa. Não vai perguntar nada. Valente não está nem um pouco preocupado com isso. Se você diz, não se preocupe. Sei o que estou fazendo. E agora vamos embora, já está ficando tarde. Sem discutir, Greta tomou o táxi e deu o endereço de A Esfinge ao motorista. Diniz chegou cerca de 1 hora depois de Greta, que já estava tomando banho e se arrumando para a noite. Ele cumprimentou a todos com um aceno e subiu correndo também. Valente viu quando ambos chegaram e notou o ar de felicidade de Diniz. Embora desconfiado, não disse nada. Não queria acreditar na sombra de desconfiança que perpassara sua mente. Era honesto em seu negócio e esperava que Diniz também fosse. Se eles haviam assegurado a Mauro que Greta não dormiria com ninguém, mas na Esfinge, significava que ela só dormiria com ele e com mais ninguém, incluindo os patrões. Mais tarde, Mauro foi um dos primeiros a chegar. Vinha ávido pelo corpo de Greta e nem esperou que ela pedisse as bebidas ou levasse para dançar. Subiu com ela imediatamente, para a contrariedade de Greta, que não estava com a menor disposição para aquilo. A tarde com Diniz fora cansativa e aturar as coisas de Mauro seria demais, mas ela não podia recusar ou Valente se zangaria e ela poderia perder as esperanças de ver Arthur novamente. Isso já estava ficando perigoso, reclamou Arthur, após Greta lhe dizer que quase havia sido vista por uma das meninas. E se Mauro descobrir, espero que isso nunca aconteça. Do jeito que ele é até capaz de me matar. Deus me livre, não diga isso nem brincando, mas é a verdade. Ele é muito possessivo e orgulhoso e não gosta de você. Ainda não o perdoou por aquela briga. Arthur suspirou e virou-se para o lado da cama. Aqueles encontros já estavam ficando mesmo muito complicados, mas ambos haviam chegado a um ponto
em que ele não podia mais prescindir do corpo de Greta. Sabia que havia outras moças disponíveis, mas já se acostumara com ela. Além disso, havia algo nela que o atraía, e se não fosse por Felícia, teria tirado-a daquela vida e se casado com ela. Mas Felícia ainda era dona de seu coração e ele não gostaria de separar-se dela. Só que ela não queria mais. Tratava-o como se ele fosse uma espécie de praga ou aberração. Estava se tornando tão distante e fria que já estava ficando praticamente impossível lidar com ela. De repente percebeu que já não sentia mais prazer em voltar para casa e ficava arranjando desculpas para permanecer na rua até tarde. Amava Felícia mais do que qualquer outra, mas chegava um momento na vida de um homem em que tinha que optar pelo amor a uma mulher ou a si mesmo, e ele já estava ficando cansado de ser humilhado e escorraçado por ela. Com Greta era diferente. Ela era carinhosa e gostava dele de verdade. Além disso, era companheira e amiga, e sabia compreendê-lo e respeitá-lo quando estava triste ou não queria conversar. Por que então que não ficava com ela? Se ele fosse desquitado, bem se atreveria a pedir-lhe que fosse morar com ele. Desquitado, por que não? Felícia já não amava mais mesmo, e talvez fosse hora de pedir-lhe o desquite. Se ela recusasse, se dissesse que ainda o amava, deixaria Greta onde estava e voltaria para a mulher. Mas ele sabia que não era isso que iria acontecer. Felícia era até capaz de se sentir aliviada. Estive pensando, divagou com ar aliado. E se eu atirasse daqui? Como assim? Se eu montasse um apartamento para você e atirasse dessa vida? Está falando sério? Estou. Andei pensando nisso. Gosto de você e não estou satisfeito em ter que dividi-la com Mauro. E Felícia? Felícia não me ama mais. Há muito deixou de me amar, se é que me amou um dia. Vai deixá-la? Vou. Isto é, eu pretendo. E se ela não quiser? Arthur encarou com seriedade. Gostava muito de Greta e era um homem por demais sincero e leal para enganá-la. Olhando fundo em seus olhos, afirmou: se ela não quiser, eu fico com ela. Foi o que imaginei. Mas ela não vai querer. Precisa ver como me trata. Como se eu tivesse alguma doença ou algo do gênero. Ela me despreza e eu não posso mais suportar. É só por isso que pretende me tirar daqui? Que outro motivo mais poderia haver? Estou infeliz no casamento, gosto de você e não quero mais que Mauro a toque. Greta fitou emocionada. Era a primeira vez que ele demonstrava sinais de afeto. Arthur sempre a respeitara e a tratara bem, mas deixara claro que amava a esposa e que voltaria para ela assim que ela estalasse os dedos. Sequer quisera pagar pela sua exclusividade e aceitara dormir com qualquer outra moça, mas agora parecia realmente interessado em ficar com ela. Greta sabia que ele não amava como amava Felícia, mas o fato de lhe propor que fosse viver longe dali já era um bom começo. Sei que o que diz é sério, mas tenho certeza de que Felícia não deixará partir. Ela pode não amar você, mas não vai querer perder o marido e se tornar uma mulher desquitada. Não creio, pois pode acreditar. Ela vai lhe pedir para ficar e você vai concordar. Durante alguns minutos, Arthur ficou pensando no que ela lhe dissera. Talvez ela tivesse a razão, e se Felícia lhe pedisse para ficar, ele não teria coragem de partir, mas precisava ter certeza. Se Felícia não o amava mais, então ele preferia mesmo o desquite. Era muito duro viver sem amor, sendo desprezado e humilhado todos os dias. Veremos, divagou Arthur. Quando é que pretende falar com ela? Amanhã mesmo. Não vejo por que adiarmos mais isso. À noite virei para lhe dizer o que estou resolvido. Estarei aguardando, cheia de ansiedade. Já era muito tarde, e Arthur encerrou a conversa com um beijo. Pouco depois, Soraya voltou ao quarto para buscá-lo e ele se foi. Greta saiu sorrateiramente e voltou ao seu próprio quarto, atirando-se na cama e pensando no que ele lhe dissera. Aquilo era o que mais desejava na vida. Poderia até se considerar casada com Arthur. Ela cozinharia para ele e faria tudo para agradá-lo. O que mais poderia querer? Enquanto isso, a caminho de casa, Arthur ia pensando. Precisava ser forte. Felícia já estava passando dos limites e ele precisava reagir. Por mais que amasse, tinha que tomar uma decisão. Não podia mais deixar que a mulher o tratasse feito lixo. Um pedido de desquite
poderia até servir para amedrontá-la e fazer com que ela o respeitasse mais. Se isso não acontecesse, era porque ele e Felícia já não tinham mais esperanças juntos, e o desquite seria a melhor solução. Capítulo 24. Quando Arthur abriu a porta de casa, Hermínia veio correndo ao seu encontro, chorando e gritando desesperada. Ai, doutor Arthur, que bom que o senhor chegou. O que foi que houve, Hermínia? É a dona Felícia. Está há horas passando mal. Arthur largou a pasta sobre o sofá e correu para o quarto da esposa. Ela estava deitada, olhos cerrados, as mãos apertando o ventre, no rosto uma expressão de sofrimento e dor. Aproximou-se vagarosamente e tocou gentilmente uma de suas mãos. Felícia, o que houve? Ela abriu os olhos e fitou com angústia. Estou sentindo muita dor. Gemeu dolorosamente. Onde? Na barriga? Ela sentiu e ele olhou para Hermínia como que lhe pedindo uma explicação. São as regras de Dona Felícia. Adiantou-se com rubor. Como assim? Você está com hemorragia? Ela sentiu novamente. Desde quando? Há bastante tempo, choramingou. Por que nunca me contou? Felícia limitou-se a dar de ombros. Já chamei o doutor Antônio, acrescentou Hermínia. Que ele pudesse dizer qualquer outra coisa. Já deve estar chegando. Ouviram o som da campainha e Hermínia foi correndo atender. Em poucos minutos, Antônio entrava no quarto de Felícia, seguido por Ondina, que vinha com ar aflito e ansioso. Antônio se aproximou da cama e sentou-se do outro lado. Olhou a filha com ar crítico e indagou preocupado. O que você tem, minha filha? Dores, papai? Ela se contorceu na cama e Antônio pediu a todos que saíssem e que o deixassem examiná-la. Os três foram para fora e Hermínia foi para a cozinha preparar um café. A senhora sabia disso, dona Ondina? Indagou Arthur interessado. Disse o quê? Que Felícia anda tendo hemorragias? Não sabia, fico até surpresa. Ela nunca me disse nada. A mim também não. Que coisa! Felícia anda mesmo muito estranha. Pouco depois, Antônio abriu a porta para que os outros entrassem. Depois de acomodados, falou para Arthur. Não é nada grave. Fiz um exame superficial porque não tenho material para examiná-la mais profundamente. Mas ela está com os ovários inchados e duros. Isso está me parecendo algum cisto. Cisto? Tornou Arthur perplexo. E agora? E agora ela deve fazer um exame minucioso. Talvez precise de uma cirurgia. Ah, não, papai. Protestou Felícia veementemente. Não vou fazer cirurgia nenhuma. Isso é com o especialista. Vou recomendar um ginecologista de minha inteira confiança. Quero que você a leve lá, Arthur, o mais rápido possível. Por hora dele uma injeção que vai aliviar a dor. Somente quando a injeção começou a fazer efeito foi que Felícia se acalmou. Aos poucos, suas mãos foram afrouxando sobre o ventre e ela adormeceu. Seus pais se retiraram e, embora Ondina insistisse em ficar, Arthur não permitiu. Cuidaria de tudo sozinho. Depois, se precisasse de ajuda, mandaria chamá-la. Esperou até que o dia amanhecesse para telefonar ao médico. Como ainda era muito cedo, ninguém atendeu no consultório. Sentou-se ao lado da esposa e ficou olhando para ela. Apesar da palidez, continuava uma linda mulher, talvez mais linda do que nunca, com aquele ar de fragilidade que o tocava profundamente. Avisou no escritório que faltaria naquele dia e ficou grudado ao telefone, ligando a cada meia hora para ver se alguém no consultório havia chegado. Só por volta das 10 horas foi que uma voz de moça atendeu. Consultório médico, bom dia. Graças a Deus, suspirou Arthur aliviado. Gostaria de marcar uma consulta com o Dr. Genaro. O Dr. Genaro era um médico muito procurado por sua competência, e Arthur só conseguiu marcar uma consulta com ele se utilizando do nome do sogro, e assim mesmo de emergência. Muito bem, então, finalizou a secretária do médico. Estaremos à sua espera mais tarde às 7 horas. Obrigado. Assim que desligou, o telefone começou a tocar novamente e ele atendeu com pressa. Era Ondina querendo saber notícias da filha. Arthur informou-a do médico e agradeceu sua oferta de acompanhá-los ao consultório. Felícia era sua esposa e aquele era uma ótima oportunidade de reconciliar-se com ela. Queria mostrar-se atencioso e amigo e esperava que ela se sensibilizasse com a sua dedicação. No quarto, Felícia ainda dormia. A noite foi exaustiva
e ela só conseguira pegar no sono quase ao amanhecer. Por isso era melhor deixá-la dormir. Puxou uma poltrona mais para perto da cama e sentou-se. Também estava cansado. Passara a noite em claro e seus olhos começavam a pesar. Olhou demoradamente para a esposa, inocente e adormecida, e sentiu imenso remorso pelo que fizera. Como pudera tramar o desquite pelas suas costas? Felícia precisava dele agora mais do que nunca, e ele jamais a abandonaria numa situação como aquela. E Greta, como é que se sentiria quando soubesse o que acontecera? Ficaria extremamente desapontada, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Aquele não era o momento mais propício para pedir o desquite. Enquanto Felícia estivesse doente, Arthur precisaria dedicar a ela toda a sua atenção e não teria tempo para Greta ou qualquer outra mulher. Achava mesmo que durante um bom tempo deixaria de frequentar a esfinge até que Felícia melhorasse. Quem sabe não deixaria Greta para sempre. Não seria aquela uma boa oportunidade para se reaproximar da esposa? Não ficaria Felícia tocada pela sua dedicação e não passaria a ver com bons olhos novamente? Era o que esperava. O Dr. Genaro era um senhor maduro e experiente. Reconhecia a ginecologia como ninguém. Examinou Felícia e imediatamente deu o diagnóstico. Felícia estava com os ovários tomados de cistos e uma cirurgia seria o mais recomendável. Não há outro meio, doutor? Questionou Felícia, não satisfeita com aquele resultado. Bem, a senhora pode tentar engravidar. Engravidar? Mas como? Por quê? Os cistos tendem a diminuir com a gravidez. Mas isso é impossível, protestou veemente. Não posso engravidar. Por que não? Uma gravidez a essa altura não seria perigosa? Interveio Arthur. Perigosa não. Poderia trazer alguns transtornos e Dona Felícia teria que tomar certos cuidados, mas não seria uma gravidez de risco se é o que o preocupa. Bem, então podemos considerar a ideia. Dissera aquilo somente para tirá-la do embaraço, e Felícia concordou com a cabeça. Não tinha a menor intenção de engravidá-la novamente, mas também não queria expor a sua vida ao médico. Sentiu-se grata a Arthur por tê-la tirado daquela situação embaraçosa e até esboçou um sorriso. Enquanto isso, prosseguiu o médico. Apanhamos o receituário. Vou lhe receitar uns remédios. Não vão curá-la, mas vão auxiliá-la com as dores e a hemorragia. Terminada a consulta, Felícia seguiu em silêncio no automóvel até chegarem a casa. Haviam antes passado na farmácia e comprado os remédios, e ela tomou um comprimido e foi se deitar. Sente-se melhor? Perguntou Arthur, ajeitando-lhe as cobertas. Sim, bem, então boa noite. Arthur acendeu a luz do abajur na mesinha e encaminhou-se para a porta. Já ia sair quando ela o chamou novamente. Ele se voltou ansioso e ela falou com voz sumida. Obrigada, Arthur. Ele sorriu e com lágrimas nos olhos saiu. Deixou a porta entreaberta para o caso dela o chamar e foi para o seu quarto. Deitado em sua cama, pensou nos últimos acontecimentos. Justo quando se decidira a pedir o desquite, aquilo acontecia. Greta ficaria desapontada, mas ele não podia abandonar a esposa no momento daqueles. E depois, aquela enfermidade bem poderia ter vindo a calhar. O médico recomendara uma gravidez, e embora a ideia não agradasse Felícia, podia ser que ele acabasse convencendo-a, ao menos para evitar a cirurgia. A todo instante, Greta consultava o relógio. Mauro partira havia quase 2 horas e nada de Arthur aparecer. Aquela hora, ela já estava acostumada com ele lá, sentado à mesa de sempre bebendo. Mas a noite ia avançando e ele não aparecia. Será que acontecera alguma coisa? Ou teria ele desistido de tudo? Será que pensara melhor e mudara de ideia e não tivera coragem de encará-lo e contar-lhe a verdade? Soraya também já estava impaciente. Queria ir para os braços de Diniz, mas aquele idiota do Arthur não aparecia. A noite anterior foi um desastre como todas as outras. Soraya não compreendia porque Diniz, de uma hora para outra, dera para esquivar-se. Sempre se dizia cansado e ficava deitado na cama apenas conversando, ou lhe pedia uma massagem nas costas, ou simplesmente dormia e deixava sem fazer nada. Poucas eram as noites em que se dispunha a amá-la. Por volta das 3 horas, Greta se convenceu de que Arthur não vinha. Com um suspiro de desapontamento,
despediu-se de todos e se recolheu. E Soraya ficou remoendo a sua raiva. Aquilo não era motivo para impedi-la de ir ao quarto de Diniz, mas ele continuava sentado no bar, bebendo e conversando com Eunice. Quando é que iria subir? Impaciente, aproximou-se dele e soprou em seu ouvido. Já estou subindo. Espero em seu quarto. Não esperou resposta. Saiu rebolando as ancas e foi subindo a escada, dando uma última olhada no salão quase vazio. Entrou no quarto de Diniz, tirou a roupa e deitou-se na cama. Se ele pensava que iria livrar-se dela, só porque Arthur não viera, estava muito enganado. Quando ele chegou, ela estava lendo uma revista e levantou os olhos para ele, acompanhando seus movimentos. Diniz tirou a roupa e foi para o banheiro tomar um banho. Demorou-se mais do que o habitual, esperando que Soraya se cansasse e adormecesse, mas quando voltou, ela estava de olhos bem abertos à sua espera. Vestiu o pijama, bocejou e deitou-se ao seu lado. Na mesma hora, Soraya largou a revista e deitou-se junto a ele. Começou a acariciá-lo e a beijá-lo, até que ele afastou suas mãos e protestou sonolento. Hoje não, Soraya, estou cansado. Ela ficou furiosa. Ergueu o corpo na cama, encarando com raiva e vociferou, apontando o dedo para ele. O que é com você, Diniz? Ficou frouxo, é isso? Não fale assim, Soraya. Sabe que não gosto de vulgaridades. Pois então me diga, o que foi que aconteceu com você e por que está me repelindo? Já disse que estou cansado. Mentira, você está me evitando por quê? Não estou evitando você. Apenas não estou com vontade. Só isso. Por que não? Porque estou cansado, já disse. Besteira. Das duas, uma. Ou você está dormindo com outro ou está mesmo broxa. Pare com isso, Soraya, está me ofendendo. Quer dizer então que está dormindo com mais alguém? Deixe de ser boba. Com quem mais eu iria dormir? Não sei. Respondeu desconfiada. Mas você tem saído muito à tarde. Estou estudando inglês. Para quê? Para aprender. Por que não posso? Só porque sou cafetão tenho que ser ignorante? Ora, vamos, Diniz. Pensa que sou alguma idiota? Aposto como você está de caso com alguma mulher casada. Não seja ridícula. Acha mesmo que eu sou ridícula? Pois se descubro quem é, você vai ver só uma coisa. Acabo com a sua alegria num instante. Aquela conversa estava ficando deveras perigosa, ao contrário de Greta. Acostumada várias vezes numa noite com pessoas diferentes, ele não conseguia manter tanta disposição. Mesmo quando não saía com ela à tarde, como naquele dia, não sentia vontade de dormir com mais ninguém, saciado e satisfeito com o que Greta lhe oferecia. Mas Soraya estava ficando desconfiada, e a prudência lhe dizia que era melhor não facilitar. Deixe de ser tola, não tenho ninguém além de você. Beijou-a com ardor, e ela correspondeu. Em breve estavam se amando e aquele parecia o Diniz de sempre. Soraya entregou-se com paixão e esqueceu-se da raiva. Enquanto isso, Greta chorava baixinho em seu quarto. Não se conformava com o fato de Arthur não haver aparecido. O que teria acontecido? Depois de muito chorar, acabou adormecendo e no dia seguinte aguardou ansiosa a chegada da noite. Como no dia anterior, ele também não aparecera. Apenas Mauro viera, e ela fora obrigada a dormir com ele sem se queixar. Era sábado, dia em que Arthur raramente faltava, mas nada de ele aparecer. No domingo ele também não veio. E Greta começou a desesperar-se. Segunda-feira e nada. Na terça era dia do pretenso curso de inglês de Diniz, dia em que ela visitaria também a tia recém-chegada do Piauí. Diniz saiu primeiro, como sempre. Passou por Soraya, que tomava sol no jardim, e beijou-a nos lábios. Até mais tarde, querida, falou ele tentando parecer natural. Até logo, respondeu ela. Ele abraçou o caderno e o livro de inglês que comprara ao acaso e foi apanhar o automóvel. Deu partida no motor e seguiu para o pequeno quartinho do sobrado. Meia hora depois, cansada de apanhar sol, Soraya resolveu entrar. Estava passando pelo quarto de Greta quando a porta se abriu e ela surgiu com ar abatido e olhos sem vida. Nossa, Greta! Espantou-se Soraya. O que deu em você parece um defunto. Não estou para brincadeiras hoje, Soraya. Vai sair, vou. Aonde vai? Apesar de não ser da sua conta, vou lhe contar. Vou ver minha tia. Ah, dê lembranças a ela. Foi só depois que Greta desceu as escadas que Soraya começou a reparar naquela coincidência.
De uns tempos para cá, Diniz e Greta estavam ausentes sempre nos mesmos dias da semana, todas as terças e quintas. Diniz ia para seu curso de inglês e Greta ia visitar a tia. Não saiu nem voltavam juntos, mas era muito estranho. Seria apenas coincidência mesmo? Ou eles estavam se encontrando fora dali? Se estivessem, isso significava que Diniz a estivera usando todo aquele tempo. Mas com que objetivo? No quartinho do sobrado, Diniz aguardava ansiosamente a chegada de Greta. Quando ela entrou, foi logo abraçando-a e deitando-a na cama. Ah, Greta, passo os dias ansiando por você. Ela não disse nada, entregou-se a ele como sempre fizera, mas Diniz reparou que havia algo estranho. Ainda assim não quis perguntar. Sabia em seu íntimo que ela estava triste, porque Arthur havia sumido, o que não deixava de lhe causar certa alegria. Por outro lado, preocupava-o também, porque se Arthur desaparecesse, Greta não veria mais motivos para continuar com aquela farsa e pararia de vê-lo também. Diniz preferiu fingir que não havia percebido nada, e Greta também nada dissera. Quando terminaram, voltaram para a esfinge. Primeiro chegou Diniz de carro e Greta surgiu uma hora depois. Soraya estava à espera de ambos e viu quando Diniz foi para o quarto, levando nas mãos o material do curso. Pensou em perguntar-lhe o nome do curso, mas ele poderia dizer qualquer um, e ela não saberia se estivesse mentindo. E se pedisse para se matricular também, podia dizer que estava interessada em estudar inglês, e ele não teria como impedi-la. Com essa ideia foi procurá-lo. Lamento, Soraya, falou ele, mas o semestre já começou, e você só vai conseguir se matricular para o próximo. Mas não se preocupe, quando as matrículas reabrirem, eu mesmo farei a sua. Sério, é claro. Pena que não ficaremos na mesma turma, porque eu estarei um nível na sua frente. Com isso, Diniz esperava tê-la convencido. É claro que não faria matrícula alguma em curso nenhum, mas ganhara tempo. Até o próximo semestre pensaria em algo. Soraya, por sua vez, ficara em dúvida. Ele se dispusera a matriculá-la com tanta facilidade que era quase impossível que estivesse mentindo. Pelo sim, pelo não, ficaria de olhos naqueles dois. Observaria Diniz e Greta e poderia concluir que eles estavam ou não se encontrando. Quando Greta chegou, Soraya estava no quarto de Diniz e não a viu entrar. Ela foi direto para o seu quarto e trancou a porta, atirando-se na cama para chorar. Ouviu batidas leves na porta, mas não quis abrir, até que escutou a voz de Eunice. Abra, Greta, sou eu, Eunice. Quero falar com você. Com passos arrastados, Greta abriu a porta e Eunice entrou. Fitou-a com ar preocupado, notando suas olheiras e indagou aflita. O que você tem? Está doente? Ela meneou a cabeça. É Arthur, não é? É por causa dele e de Soraya? Ah, Eunice. Atirou-se em seus braços e chorou copiosamente. Eunice conduziu até a cama e fê-la sentar-se. Por que não me conta o que está acontecendo? Eunice começou ainda em dúvida. Se lhe contar, promete não falar nada a ninguém nem a Valente? Prometo. Você sabe que pode confiar em mim. Vamos, diga. O que está acontecendo? Você e Arthur têm se encontrado? Como é que você sabe? Espantou-se. Logo vi, saindo todas as tardes com essa história de tia. Com os olhos brilhando, Greta engoliu um soluço e contestou. Não, Eunice. Quando sai à tarde não é com Arthur que vou me encontrar, é com Diniz. O quê? Diniz? Mas pensei que você não gostasse dele e não estou entendendo nada. Greta contou a Eunice o trato que fizera com Diniz, o que deixou a amiga deveras preocupada. Isso é loucura, objetou. Soraya é perigosa e não é confiável. Imagine se ela descobre uma coisa dessas. E Mauro, então, não quero nem pensar. Por favor, Eunice, você prometeu não contar nada a ninguém. Não vou contar, mas não posso deixar de adverti-la. Você está se metendo em algo muito perigoso. Soraya e Mauro são pessoas más. Ora, vamos, também não é assim. Você sabe que é. Conhece Mauro melhor do que ninguém. Quanto a Soraya, nós dois sabemos o que o ciúme é capaz de provocar. Ela é louca por Diniz. Quando descobrir que está sendo usada, vai ficar furiosa. E sabe-se lá o que é capaz de fazer. Você tem que acabar com isso para o bem de todos. Acabe com essa loucura. Acho que já está acabada. Arthur sumiu? É. Noto que ele não tem vindo, ainda bem. Vai ser melhor para todo mundo. Agora só falta terminar tudo com Diniz também.
Vá procurá-lo e acabe logo com essa farsa. Por mais que Eunice tivesse razão, Greta ainda nutria esperanças de que Arthur aparecesse. Não sabia o que havia acontecido com ele, mas ele não podia ter mudado de ideia assim, de uma hora para outra. Não, esperaria mais um pouco. Se ele sumisse de verdade, aí sim, terminaria tudo com Diniz. Uma semana era o tempo que esperaria. Aguardaria apenas mais uma semana e se Arthur não aparecesse, terminaria tudo com Diniz e continuaria levando a sua vida como sempre fizera.